continuando aqui as funções dos data frames, né? O que a gente pode fazer com os data frames. Agora eu vou mostrar algumas outras coisas, né? Na outra aula a gente já viu aqui algumas funções que a gente pode utilizar, mas só para ficar claro, toda vez que a gente carregar o nosso notebook, a gente tem que importar o pacote pandas e carregar o conjunto de dados. Essas duas informações aqui, elas podem estar na mesma célula, sem problema nenhum, eu só deixei aqui separado por questões didáticas, mas elas podem estar juntas na mesma célula. Então, não preciso carregar isso aqui tudo de novo, porque agora eu vou fazer algumas outras coisas. Agora eu vou mostrar como é que a gente pode obter fatias do nosso data frame. O que quer dizer isso? Separar algumas linhas e colunas que a gente tem interesse. E aí existem vários jeitos de fazer isso. Um desses jeitos é usando a função iloc, que é uma função do pandas. Então, essa função aí é muito interessante. Então, quando eu coloco dados.iloc, eu já defino que eu vou usar a função, né? E aí, se eu colocar aqui entre colchetes, colchetes a gente lembra que é uma lista. Então, eu vou passar uma lista com uma informação assim, por exemplo. O que isso aqui vai me retornar? As 5 primeiras linhas do meu conjunto de dados. Então, eu estou especificando aqui, ó, se eu só falo isso, ele só vai me dar a linha. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, de 10 a 13. Então, ele vai retornar para mim a linha 10, 11 e 12, né? Que a 13 não entra. Então, esses aqui são os municípios que estão nessas linhas aqui. Eu sei que são 853 municípios. Então, eu poderia colocar aqui quais são os municípios que estão na linha 800 até 820. Então, são esses municípios aqui, que na verdade vai do 800 até 819. Então, é isso. Quando eu coloco só essa informação aqui entre colchetes, ele vai me dar as linhas que eu estou me referindo, né? Os índices das linhas. Só que eu posso especificar tanto as linhas quanto as colunas. Então, as linhas são as observações, as colunas são as variáveis. Então, eu poderia colocar dados.iloc. Quando eu coloco assim, ó, 2 pontos, eu estou me referindo a todas. Então, eu quero todas as linhas e eu quero as colunas de 0 até 5. Então, isso aqui vai me retornar todas as linhas do meu data frame. Ele não vai mostrar todas, porque são muitas. Mas as 5 primeiras colunas, as 5 primeiras variáveis. Então, a variável 0, 1, 2, 3 e 4. Isso aqui, para mim, é uma função que mostra para mim o número da linha e o número da coluna. Então, isso facilita muito na hora da gente definir o que a gente quer ver. Só que eu não preciso necessariamente usar posições contínuas dentro do data frame. Por exemplo, eu quero mostrar os municípios que estão em determinadas posições de linha, determinadas posições de colunas, ou seja, eu quero determinados municípios, determinadas variáveis. Então, eu tenho que passar isso como listas também. Então, dentro dessa lista do iloc, eu vou criar uma outra lista com os índices das linhas que eu quero ver. Eu quero os municípios da linha 0, 3 e 6. E eu quero as variáveis 0, 8 e 9, por exemplo. Mas eu posso colocar quantas eu quiser. 10, está contigo aqui, né? Vou colocar 12. Então, ele vai me retornar o município da posição 0, 3 e 6 e as variáveis 0, 8, 9 e 12. Para facilitar, eu posso usar aquela função dados.columns, que aí eu sei direitinho quais são as variáveis e eu consigo saber as posições. Então, eu pedi 0, 8, 9 e 12. Então, tá aqui, ó, posição 0, essa aqui é a posição 1, 2, 3 e assim por diante, para eu poder me referir. Então, vamos dizer que eu quero saber quais que são as micro-regiões dos municípios, o nome do município primeiro, que está na posição de variável 1. Então, aqui, ao invés do código, eu vou pedir para ver o nome. O nome do município, qual a micro-região, então, nome micro. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu quero o índice 5. Eu quero saber a população, então, eu vou colocar 6. E eu quero saber 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se tem biblioteca ou não. Olha, então o município Abadia dos Dourados fica na microrregião de Patrocínio, tem uma
população de 7 mil e poucos habitantes e tem biblioteca. E aí o mesmo para os outros que eu escolhi. Então, basta eu definir aqui os índices que vai dar tudo certinho. Então, eu consigo fazer isso especificando linhas, especificando colunas. Então, tudo isso é possível fazer. Aqui, ó, eu poderia também, além de todos, ter colocado, eu quero do município 20 até o 27. Também consigo, tranquilamente. Então, essa parte de fatias de listas é muito legal. A gente consegue ver pedaços específicos do nosso data frame. Outra coisa que também é muito legal da gente fazer são algumas consultas aos dados para responder algumas perguntas. Então, por exemplo, quais municípios de Minas têm renda dos formalizados maior do que R$ 1.000? Então, eu quero ver esses municípios. Eu vou mostrar funções prontas do Pandas que fazem isso, mas depois a gente vai ver como que a gente pode usar estruturas de programação para responder essas perguntas, que é o interesse aqui da disciplina. Usando função pronta do Pandas, tem alguns jeitos de fazer isso. Então, um dos jeitos é escrever dados, e aí dentro dos colchetes eu coloco a condição que eu quero consultar. Então, no caso, eu quero saber, em relação à variável renda dos formalizados, é RDPC, aí eu teria que olhar lá na lista de variáveis qual que é o nome correto dessa variável. Então, dentro do conjunto de dados, eu quero saber quais são os municípios que têm essa variável com valor maior do que 1.000, por exemplo, é a consulta que eu quero fazer. Então, ele me mostra, olha, todas as linhas, então a linha 40, 65, etc., e todas as variáveis referentes aos municípios que atenderam a essa condição que eu coloquei entre colchetes. Então, isso é muito poderoso. Então, os municípios de Araporã, Belo Horizonte, Confins, Extremas, são todos municípios que têm renda dos formalizados per capita maior do que R$ 1.000. Como é que eu confiro isso? Eu procuro aqui onde que está RDPC formal. Está aqui, ó. Todos esses municípios têm renda maior do que R$ 1.000. Se eu quisesse saber só os municípios maior que R$ 2.000, é fácil, é só eu trocar ali o valor. Então, é só Confins e Jeceaba. Então, a renda dos formalizados aqui, a renda per capita, 3.000 e pouco. Então, são só esses dois municípios. Certo? Então, é um jeito bem fácil. Um outro jeito de escrever esse mesmo comando, que algumas pessoas não gostam muito de escrever dessa forma, é usando a função query. Essa função aqui vem da ideia de banco de dados, lá em computação. Então, eu escreveria dados.query, aí é um jeito um pouco diferente a sintaxe aqui. Aí eu colocaria entre parênteses, porque essa função é desse jeito. Aí eu coloco RDPC formal, que é o nome da minha variável. Eu tenho que escrever uma linha que faça a consulta que eu quero. E aí tudo tem que estar entre aspas. Então, tem algumas pessoas que preferem desse jeito aqui. E aí ele vai me dar o mesmo resultado quando eu pedir a renda per capita dos formalizados maior do que R$ 1.000. Então, é muito tranquilo. Essas duas aqui são correspondentes. Eu vou deixar com 1.000 aqui, só para a gente ver que é o mesmo resultado, certo? Esse resultado que a gente acabou de obter aqui, ó, é um data frame, né? Que ele tem linhas e colunas. Eu poderia salvar esse aqui como, por exemplo, maiores, referente a maiores rendas. Né? Então, eu vou escrever aqui, mas eu poderia chamar de qualquer coisa. E aí eu vou salvar com esse resultado aqui. Então, esse maiores virou um data frame. E com esse data frame, o que eu posso fazer? Todas aquelas consultas que a gente já viu. Então, são esses os municípios que fazem parte do maiores. Quantas linhas e quantas colunas possui esse data frame? Então, na hora que ele executa, ó, 8 linhas e 70 colunas. E aí eu poderia pedir para ver todas aquelas informações que a gente já viu. Então, eu poderia pedir head, poderia pedir tail, todas aquelas coisas lá que a gente já viu, certo? Então, isso aqui também pode ser salvo num novo data frame e aí fazer consultas em cima desse data frame.
Então, bem tranquilo aqui de fazer. Aí, como eu falei, isso aqui são as funções já prontas do Pandas para fazer essas consultas aos dados. Mas aqui na disciplina, a gente aprendeu estruturas de programação. A gente viu estruturas de repetição, condicionais. E aí, como que a gente pode fazer para obter a resposta àquela mesma pergunta? Quais os municípios de Minas têm renda dos formalizados maior do que R$ 1.000? Então, usando estruturas de programação, como que a gente pode saber quais são os municípios que atendem a essa condição aqui? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que percorrer o meu conjunto de dados inteiro, né, da linha 0 até a linha 852, verificando se a renda do formalizado é maior do que 1.000. Se a variável RDPC formal for maior do que 1.000, então eu quero mostrar esse município. Eu posso mostrar, eu posso colocar numa lista, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu vou fazer aqui um código para a gente mostrar os municípios que atendem a esse critério. Então, eu quero saber quais municípios que têm RDPC formal maior do que 1.000. Então, eu vou usar um for. Eu podia usar um while, mas eu vou usar o for. E aí, eu vou usar uma variável contadora, que aí ela vai ter que andar dentro do conjunto de dados. Como que eu vou avisar que eu vou andar no conjunto de dados inteiro, da linha 0 até 852? Onde que eu tenho essa informação, né, de quantos municípios tem? Então, eu vou usar a função len, que aí o que o len retorna para a gente? Que tem 853 linhas. Então, o meu i vai do 0 até 852. Então, esse len dados vai me dar esse número que eu preciso para andar dentro do for. Para cada linha, do primeiro município até o último, o que eu tenho que verificar? Se a renda do formalizado é maior do que 1.000. Então, eu vou usar um if. Então, if, no meu conjunto de dados, a variável RDPC formal, da posição i, parecido com o que a gente fazia com listas, ó. Então, eu estou me referindo à variável RDPC formal da posição i. Se for maior do que 1.000, que nesse caso aqui eu quero saber se é maior do que 1.000, se isso acontecer, o que eu quero que ele mostre para mim? Aí eu vou escolher. Eu quero que ele mostre o nome do município, então eu tenho que falar dados da coluna nome MUN, porque eu quero essa coluna. Só que eu tenho que falar de qual município que eu me refiro. Então, se eu estou olhando para o município da posição I, então, por exemplo, ele foi lá, o 0 não era, o município 1 não tinha renda maior do que 1.000, mas o município 2 tinha. Então, o I aqui é 2, que é a linha 2. Então, eu tenho que mostrar o nome do município da linha I, porque é a linha 2. Eu não quero só mostrar o nome do município, eu também quero mostrar o nome da mesorregião que ele fica. Então, nome meso, também da posição I, só desse município. E eu quero mostrar também a renda dos formalizados. Então, eu também quero a RDPC formal, da posição I. Então, ele só vai me mostrar os municípios que atenderem a esse critério aqui. Executando, ele vai mostrar exatamente aqueles municípios, né? Araporã, tá aqui. Araporã, Belo Horizonte, Confins, Extrema. Araporã, Belo Horizonte, Confins, Extrema. Só que eu pedi só para ver o nome do município, a mesorregião que ele pertence e a renda per capita dos formalizados. Ah, eu quero saber também a população. Então, eu posso incluir aqui essa informação. Ó. Aí, no meu print aqui, eu coloco no lugar de RDPC formal, porque eu copiei, população. Então, ó, ele vai mostrar município, mesorregião, renda dos formalizados e a população de cada um desses municípios que eu escolhi. Então, muito legal, assim, a gente consegue fazer um monte de coisas com esse conjunto de dados. Aqui, ó, eu queria só chamar a atenção que esse aqui é um dos jeitos de usar as variáveis. Eu vou copiar esse código só para mostrar que existe outro jeito de se referir às variáveis. Ó, eu coloquei desse jeito aqui, colchetes, aspas e o nome da variável.
Mas eu poderia colocar assim também, ó, ponto RDPC formal, que inclusive ele já reconhece aqui, preencheu para mim. Aqui a mesma coisa, ponto nome MUM. E esse jeito de escrever, assim, ao invés de colocar entre colchetes e aspas, eu colocar ponto, facilita para mim porque ele já me dá algumas sugestões, né? Poderia colocar aqui nome, aí ele já me dá algumas opções aqui que eu consigo preencher. Aqui também eu vou trocar, ponto RDPC formal, tá ali, e a população. Então, isso aqui vai me retornar exatamente o mesmo que esses comandos aqui. É só um outro jeito de escrever. Esse jeito aqui, ele é melhor porque dentro do colchete eu tenho uma string. E aí, de repente, se eu for pedir para o usuário inserir alguma coisa, depois isso aqui eu posso substituir por uma variável, que é o que eu vou fazer aqui embaixo. Então, olha o que eu quero fazer. Usando a mesma estrutura acima, que a gente fez aqui, eu quero saber quais que são os municípios que têm mais do que 3 bibliotecas. E aí a variável que conta o número de bibliotecas é NBIB. Então, olha só, antes de conversar com o usuário, eu quero só repetir esse comando aqui, ó. Então, eu vou copiar isso aqui. E eu quero mostrar as mesmas informações e eu quero consultar aqui não a renda. Eu quero que NBIB, que é o número de bibliotecas, seja maior do que 3. E ao invés de mostrar a renda, eu quero mostrar o número de bibliotecas. Eu vou deixar aqui essas outras informações. Então, quais são os municípios que têm mais do que 3 bibliotecas? Belo Horizonte, Betim, Campo Belo e Poços. E ele mostrou aqui para mim a MESO, quantas bibliotecas possui e a população, que foi o que eu pedi. Mas eu podia tirar isso aqui, né? Poderia tirar isso aqui e deixar só essas informações. Número de bibliotecas, ok? Só para chamar a atenção, assim, se eu quisesse fazer essa mesma consulta aqui usando função pronta do Pandas, a gente tem esses dois jeitos que eu mostrei para vocês, né? Usando query e usando essa forma de escrever aqui. Eu vou mostrar dessa forma aqui. Vamos lá. Então, como é que eu faria essa pergunta aqui usando função pronta do Pandas? Que eu poderia ver se está certo isso que eu fiz. Então, dados, abre colchetes, dados, a variável que eu quero consultar, NBIB, maior do que 3. Então, ele vai me retornar os mesmos municípios. Só que a diferença é que quando eu uso a função pronta do Pandas, ele não me retorna só a variável que eu pesquisei, que é NBIB, ele retorna todo o data frame. Então, ela dá um resultado completo, né? Aqui o que eu falei sobre a interação com o usuário. Por exemplo, eu quero saber aqui, acima de qual valor de renda você quer visualizar os municípios de Minas? Então, ó, eu tenho esse código aqui de novo, né? Que a gente fez aqui para renda maior do que 1.000. Então, tá aqui. Aí, ao invés de usar o 1.000, eu quero que o usuário informe para mim qual o valor que ele quer saber. Então, o que eu vou usar aqui no lugar de 1.000? O que o usuário inserir, que vai estar dentro dessa variável. Então, quando eu executar, ele vai me perguntar, acima de qual valor você quer? Eu só quero os municípios que têm renda acima de 1.500. Aí ele vai me mostrar quais são os municípios que correspondem a essa pergunta. E aí aquela outra consulta que eu posso fazer, que eu comentei, ao invés de fazer a interação com o usuário sobre o valor, eu quero perguntar qual a variável que ele quer consultar. Então, eu vou perguntar para ele, ó, qual a variável que ele quer usar. Eu vou colocar aqui, então, variável. E aí, ao invés de perguntar isso aqui, eu vou perguntar
qual variável você quer saber valores acima de 1000? Nesse caso aqui não vai fazer muito sentido, porque o ideal seria que ele falasse qual a variável e qual o valor. E aí eu pegaria essas duas informações. Mas aqui eu quero só simplificar para vocês verem como é que a gente pode fazer essa consulta, né? Então aqui, ó, eu não vou definir que é RDPC formal. Vai ser o que o usuário colocar. Só que aí não pode ser float, porque não é um número, é uma string. Então eu vou tirar o float aqui, ó, porque vai ser uma string, vai ser o nome de uma variável. E aí, aqui eu vou colocar variável, porque eu vou substituir aqui pela string que o usuário escolher. E aí, como eu estou predefinindo aqui valor maior do que 1000, eu vou colocar aqui também variável e vou deixar aqui a população, que eu quero ver. Mas aí eu teria que saber quais variáveis que tem mais ou menos o valor 1000, né? Então vamos lá. Qual variável você quer saber valores acima de 1000? Eu vou colocar aqui só para a gente testar se deu certo, que a gente já sabe o resultado, a própria RDPC formal. E aí ele vai retornar o mesmo. Mas eu poderia ter colocado aqui qualquer outro nome de variável. E aí quais as variáveis que a gente tem? Dados.columns. Então, por exemplo, se eu quisesse saber, não sei, qual que vai ter em torno de 1000 aqui. Talvez que eu tinha visto RDPC formal, poderia ser a renda média dos formalizados. Será que tem mais ou menos esse valor? Então, RM form. Então, eu executo aqui de novo e coloco RM form. Então, todos esses municípios aqui têm renda média dos formalizados maior do que 1000. Então, são muitos municípios, olha. Então, todos esses têm valores maior do que 1000. Então, é isso, assim, algumas consultas que a gente pode fazer usando as estruturas de programação que a gente viu, podem ser feitas dessa forma.